presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, que está sendo realizado de forma virtual. Em seu discurso, o presidente afirmou que o Brasil confere especial atenção ao relacionamento com o mundo árabe, que tem participação importante na formação de nossa sociedade por meio dos muitos imigrantes. Bolsonaro enfatizou o desejo do Brasil de aproveitar o potencial existente nos mais diversos setores e abrir novas frentes de cooperação. O presidente enfatizou que, em sua opinião, a cooperação com o mundo árabe se encontra hoje em seu melhor momento histórico e reforçou o desejo de estreitar relações. Veja o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, é uma grande satisfação participar da abertura do Fórum Econômico Brasil, Países Árabes. O Brasil confere especial atenção ao relacionamento com o mundo árabe, que tem participação importante na formação de nossa sociedade por meio dos muitos imigrantes que chegaram ao nosso país. Pretendemos continuar a estreitar os laços históricos, culturais e de amizade que unem os nossos povos. Também queremos aproveitar o enorme potencial que ainda há para ser explorado nos mais diversos setores e abrir novas frentes de diálogo, cooperação e trabalho pela prosperidade das nossas nações. Estou convicto de que a relação entre o Brasil e o mundo árabe se encontra hoje em seu melhor momento histórico. Nas variadas ocasiões em que conversei com chefes de Estado e de governo, tenho buscado promover uma agenda focada em resultados. E essa característica é ainda mais evidente no diálogo com os nossos parceiros árabes. A aproximação no campo político tem nos permitido encontrar novos espaços de cooperação em setores estratégicos como ciência, tecnologia, inovação e energia. A visita que realizei aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar e à Arábia Saudita no ano passado é evidência inequívoca do interesse brasileiro no fortalecimento das relações com o Oriente Médio. Recordo com enorme satisfação a confiança demonstrada pela Arábia Saudita ao anunciar a intenção de investir valor de até 10 bilhões de dólares no Brasil, por meio do Fundo de Investimento Público daquele país. A fim de dar seguimento às tratativas iniciadas na ocasião e direcionar a aplicação dos recursos de maneira eficiente, criamos o Comitê Interministerial para a Promoção de Comércio e Investimentos entre o Brasil e a Arábia Saudita. Esse trabalho conjunto trará resultados benéficos para os dois países. Na área de comércio e investimentos, temos estimulado conversas para a prospecção de parcerias com o Brasil. Mesmo durante a pandemia, os encontros virtuais se multiplicaram, o que comprova o interesse comum em adensar nossas relações. Apesar da distância entre nossas regiões, o intercâmbio entre o Brasil e os países árabes superou a cifra dos 11 bilhões de dólares no ano passado. Tenho certeza de que podemos aproveitar a moderna infraestrutura dos países do Golfo para diversificar e expandir o acesso dos produtos brasileiros aos mercados da Ásia. Cerca de 30 empresas brasileiras possuem, hoje, escritórios comerciais e unidades de produção no Oriente Médio. É com alegria que tomamos conhecimento da abertura em Dubai, em fevereiro de 2019, de escritório da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Países como Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait já apresentam expressivos investimentos no Brasil. Essas inversões, tomadas individualmente, variam de 4 bilhões a 5 bilhões de dólares. E tenho certeza que vamos multiplicar esses números. Já tomamos várias medidas que permitirão a retomada do crescimento econômico sustentável do Brasil no pós-pandemia. As reformas estruturais que estamos promovendo no Brasil garantem um ambiente de negócios atrativo e seguro, um cenário sem precedentes aos investidores estrangeiros. Senhoras e senhores, o Brasil exporta ampla gama de mercadorias para todos os 22 países membros da Liga Árabe, com destaque para os produtos do agronegócio. Entre janeiro e agosto de 2020,
Essas exportações totalizaram 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Portanto, em apenas 8 meses deste ano, e apesar das restrições impostas pelo Covid-19, já estamos próximos de alcançar o valor exportado em 2019, que foi de 4 bilhões e 900 milhões de dólares. Hoje, a produção brasileira halal, que respeita tradições e regras da religião islâmica, é sinônimo de qualidade e confiança. Por isso, os países árabes podem contar com o Brasil como parceiro estratégico na garantia de sua segurança alimentar. Ressalto que não apenas a relação com os países árabes do Golfo oferece perspectiva de crescimento, mas também a relação com nações da África, como Egito, Marrocos e Argélia, por exemplo. O Egito é o principal destino das exportações brasileiras na África e o segundo principal comprador árabe de nossos produtos, com destaque para a carne bovina. Também temos um acordo de livre comércio em vigor desde 2017, o que favorece a ampliação e a diversificação de nossas trocas. O Marrocos, com o qual estamos vivenciando importante aproximação política, constitui parceiro estratégico para a nossa agricultura, como supridor essencial de fertilizantes. Já a Argélia despontou em 2019 como a principal origem de nossas importações no continente africano, além de ter sido o terceiro destino de nossas exportações, atrás apenas do Egito e da África do Sul. Percebemos oportunidades promissoras de diversificação do intercâmbio comercial e da promoção de investimentos com todos esses países. No ano passado, firmamos um acordo de cooperação e facilitação de investimentos com o Marrocos, a exemplo do instrumento que também, em 2019, assinamos com os Emirados Árabes Unidos. Estamos prontos a estabelecer novas frentes de diálogo e de colaboração, a fim de estabelecermos marcos regulatórios capazes de aprimorar ainda mais os investimentos entre o Brasil e os países árabes. Aproveito para relembrar os laços históricos culturais que unem o Brasil e o mundo árabe. Nossa relação tem raízes profundas de amizade e colaboração. É com orgulho que ressalto a importância da grande comunidade de descendentes árabes que escolheram o Brasil para viver. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural brasileiro. Em respeito e apreço a esses laços, nosso governo ofereceu prontamente e continua a oferecer apoio aos irmãos libaneses no processo de reconstrução de seu país. Enviamos missão humanitária ao Líbano com alimentos, medicamentos e insumos médicos hospitalares doados pelo governo e pela comunidade brasileira de origem libanesa. Além das doações, a missão levou mensagem política no mais alto nível, liderada pelo ex-presidente Michel Temer. Essa é mais uma evidência do nosso firme compromisso com todo o mundo árabe. No espírito de fraternidade, essas nossas nações desejam a todos um proveitoso encontro e excelentes negócios. Estejam certos de que nosso governo trabalha e estará sempre disposto a trabalhar para estreitar ainda mais as relações do Brasil com o mundo árabe. Muito obrigado a todos. Vamos conversar agora com o economista José Luiz Pagnussá. Bom dia, professor. O que a gente pode esperar aí desse fórum para o fortalecimento do comércio entre o Brasil e os países árabes? Bom dia. Bom dia. Bom, esse fórum para o Brasil é um fórum extremamente importante, né, que é uma oportunidade de conhecer melhor o que os países árabes estão precisando, né? Pós-pandemia, certamente nós temos uma oportunidade de ampliar fortemente o nosso comércio com esses países. A gente tem um histórico, né, de exportação não só de produtos primários, né, para alimentos, em especial para os países árabes, que é o que hoje está se destacando. Mas também, né, na nossa história pós-crise do petróleo, nós chegamos a exportar aviões, exportamos muitos produtos industriais nas diversas áreas, e o que está faltando hoje é exatamente essa aproximação que o Fórum permite, né, das empresas brasileiras conhecerem mais as necessidades dos países árabes e, de outro lado, também o Brasil entender um pouco melhor o que é esse que é o terceiro
mercado mundial, né, e que tem um potencial então de comprar produtos brasileiros de forma significativa. Só para ilustrar, né, se a Liga Árabe fosse um país, nós teríamos mais de 400 milhões de habitantes, né? Seria o terceiro maior país do mundo, só atrás da China e da Índia, né? E portanto, um mercado que tem um potencial de crescimento muito forte, e o Fórum vai propiciar essa aproximação Brasil-países árabes. Agora, a gente vive um momento de pandemia já há vários meses. Como isso deve impactar essas negociações e essas discussões? A pandemia trouxe uma oportunidade, que é exatamente de fazer fóruns virtuais como este, né? Na verdade, já vinha acontecendo eventos online com os países árabes para poder viabilizar a exportação, dada a especificidade dos países árabes em termos culturais, em termos também religiosos, né? As empresas brasileiras, né, têm que se adaptar às necessidades dos países. Mas, claro, a pandemia trouxe também mudanças de comportamento, de necessidade, de demanda, não só dos países árabes, como de todos os países do mundo. Então, um fórum como esse, ele vai permitir exatamente você entender melhor quais são as novas necessidades e quais os novos desejos de produtos, né? Uma vez que o interesse econômico, certamente num fórum como esse, eles se sobrepõem aos diversos interesses. Mas, é claro, os países árabes têm um volume de recursos para investimento muito grande, mas tem sua especificidade, né? O Islã não permite, por exemplo, cobrança de juros. Então, se nós queremos atrair investimento desses países, nós temos que nos adaptar vamos dizer assim, às exigências, às necessidades, as características de cada país. E vamos dizer assim, os recursos para investimentos, né, dos países árabes é muito grande, né? E, claro, eles podem contribuir nas concessões, nas parcerias com as empresas. Então, no pós-pandemia, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ampliar novos negócios com os países árabes. Em termos práticos, professor, a gente pode esperar acordos bilaterais sendo assinados por aí? Sim, o Fórum já vai propiciar a assinatura de alguns acordos, né, que já vinham sendo trabalhados, é claro, mas também, vamos dizer assim, ampliar vamos dizer assim, o entendimento das necessidades dos países árabes. A questão da segurança alimentar, a questão do investimento que eles vêm fazendo em tecnologia, em biodiversidade, ou seja, os países árabes têm uma preocupação no pós a era do petróleo, vamos chamar assim, e vem fazendo e tem recursos para fazer investimento, e o Brasil tem um potencial extraordinário. Então, não só no atendimento, né, do alimento, que é fundamental para os países árabes, mas também nos investimentos para se preparar para o pós-era do petróleo. O senhor falou bem aí em questão da segurança alimentar, esse deve ser um dos temas discutidos aí nesse fórum. Como que o Brasil pode contribuir com esses países nesse sentido? Então, uma das preocupações dos países árabes no período da pandemia foi exatamente o risco de não ter alimentos. Isso gera um caos na sociedade, etc. Então, eles fizeram um esforço muito grande, né, para buscar novos alimentos, né? Por exemplo, só o Egito, né, liberou mais de 50 novos frigoríficos para exportação de carne brasileira, tanto de frango quanto de boi, né? Dado os riscos que eles tinham de abastecimento. O Brasil se mostrou, né, um país eficiente no período da pandemia, né, para atender às necessidades do mundo, né, não só dos países árabes, também os países asiáticos de uma forma geral, dado que são países que dependem, né, do mercado internacional para abastecer sua população.